Você deve ouvir constantemente sobre depressão. E é um tema que a gente fala constantemente na sociedade. Talvez você tenha algum parente, algum conhecido ou você mesmo passou por um quadro depressivo. E o que é um quadro depressivo? Será que é um transtorno depressivo ou um episódio depressivo? Aqui a gente tá para conversar um pouquinho sobre o que é depressão, o que é não ter depressão, porque às vezes nós estamos tão presos em algum possível diagnóstico, às vezes nós colocamos aí no Google o que é depressão e a gente dá um autodiagnóstico sobre talvez algum sinal e sintoma que eu e você estamos apresentando. Eu costumo, no meu consultório, ter muitos pacientes chegando e com muitas situações diferentes. Vamos supor, vou dar um exemplo para você. Um paciente que chega para mim e fala assim, doutor, eu conquistei algo que eu sempre almejei conquistar, mas parece que as coisas perderam sentido. Eu não tenho mais prazer em nada. O meu desejo era talvez ficar só deitado na minha cama. Parece que tudo está cinza ao meu redor. Eu perdi o prazer das coisas. Eu perdi o ânimo de fazer as coisas. Aquilo que talvez antes eu fazia com o maior prazer do mundo, eu não faço mais. E aí dentro, talvez, dessa queixa, ele pode vir com uma alteração do sono, com mais sono que o normal ou menos sono que o normal. Alteração de apetite, às vezes comendo mais do que era acostumado a comer ou menos. Às vezes até o homem ou a mulher com uma diminuição de libido sexual, ou seja, antes tinha desejo sexual, agora não tem mais. E aí começa a parecer que a vida perdeu sentido e nunca vai ser resolvido. Isso é uns sinais e sintomas de talvez um transtorno depressivo clássico. Mas nós temos que tomar cuidado porque às vezes nós passamos por fases da nossa vida que pode acontecer isso e não necessariamente ser um transtorno. Mas também tenho pacientes, às vezes, não apresentam todos esses sinais e sintomas de maneira clássica. Às vezes ele apresenta só uma alteração do sono. Às vezes ele apresenta um isolamento social apenas. Então nós temos que tomar cuidado para não seguir regras dentro da saúde mental. Porque as regras às vezes emburrecem a gente. As regras às vezes transformam a gente em pessoas que olham e julgam as situações e através das situações modulam quem a gente é. Então temos que tomar cuidado. Mas você sabe, e eu sei, que a depressão, os sintomas depressivos, os sintomas negativos, eles causam mal-estar em toda a rede de relacionamento. Seja familiar, seja casamento, seja com os filhos, seja no trabalho, seja no ambiente religioso e tudo mais. E nós estamos enfrentando um sério problema. Porque numa sociedade onde todo mundo tem que produzir, todo mundo tem que render o máximo, todo mundo tem que estar o tempo todo disponível para ganhar dinheiro e para crescer e para ser visto e para ser notado, às vezes até esse desejo, essa imposição da sociedade está mascarando alguns sinais e sintomas de um possível quadro depressivo em você e em mim, e às vezes a gente não está percebendo que a bomba vai estourar lá na frente, que a barreira vai romper lá na frente de uma maneira muito agressiva e séria, chegando a ponto, como você sabe, de talvez querer tirar a vida, de que talvez é melhor estar morto do que estar vivo. E aí a sociedade fala assim, nossa, é tão egoísta a pessoa que pensa em tirar a vida, é porque você não sabe o tamanho da dor que a pessoa está passando. O suicídio, que talvez seja uma das consequências do quadro depressivo, ele é uma dor, e eu ouso falar que é a maior dor do ser humano. Porque tem dores que eu e você sentimos, nós pedimos ajuda. Por favor, me dá uma medicação, faz uma morfina, faz alguma coisa. Mas a dor da depressão que leva, ou de alguma outra patologia, que leva ao desejo do suicídio, de tirar a vida, é uma dor que você não quer mais nem pedir ajuda. Você só quer resolver a dor. E aí é muito sério. E nós, como sociedade, menosprezamos os sinais e sintomas, achamos assim, isso vai passar, isso é coisa da cabeça, isso é frescura, é porque não deu certo o relacionamento, é porque não deu certo o trabalho, é porque não deu certo a família. E aí eu falo e ouso dizer que também isso é só a cereja do bolo. Porque as patologias, as doenças da saúde mental, elas não são originadas apenas de maneira genética, mas existe um fator genético, ambiental e social. E o meio em que nós estamos vivendo é um meio totalmente propício para a multiplicação dessas doenças. Então assim, quais são os sinais e sintomas que eu e você temos que ficar com o alerta ligado? De maneira clássica, a anedonia, que é a perda do prazer, das coisas que antes nós tínhamos prazer, uma tristeza profunda. Como eu já falei, uma alteração do sono, apetite, libido sexual, às vezes uma dor no corpo, uma mialgia intensa, talvez um sentimento de inutilidade e talvez um sentimento de apatia, de não conseguir se movimentar, mesmo querendo se movimentar. Isso, para quem realmente tem o transtorno, para quem tem a patologia, é algo que você não consegue vencer, você não consegue ultrapassar, você não consegue vencer esse limiar que talvez dentro de uma consciência você sabe que você tem que vencer. É por isso que é uma doença, é por isso que não é frescura, é por isso que não é algo forçado do paciente. Ele sabe que talvez ele não queria estar naquela condição, ele sabe que ele não precisava estar naquela condição, mas ele não consegue vencer aquele limiar. E isso é frustrante, gera mais frustração, porque a sociedade vem cobrando, os parentes, o pai, a mãe, vem falando assim, levanta dessa cama, para de chorar,
E a gente vai matando cada vez mais esse paciente, esse amigo, esse colega, esse familiar, querendo colocar condições que ele sabe que ele tem que fazer, mas ele não consegue. E aí ele se sente mais frustrado, mais inútil, mais desgastado do que ele já está. Eu lembro da história de uma paciente que chegou no meu consultório, uma empresária bem-sucedida. Ela chegou e falou assim: doutor, resumindo a nossa conversa, ela falou assim: doutor, eu atingi financeiramente e empresarialmente tudo aquilo que eu sempre almejei, ou até mais, mas não faz sentido. Eu comecei aquilo que era a minha motivação de talvez ter uns ganhos financeiros ou uma empresa bem estabelecida, aonde eu atingi, agora já não mais me motiva. Porque o meu desejo era, se eu pudesse voltar atrás e ficar apenas deitada, dormindo, sem o compromisso que eu tive, eu faria. Isso foi afetando a vida dela. Ela foi entrando num estado negativo, nos sintomas negativos, sintomas depressivos, que foi aprofundando e afetando as relações dela e a relação principal do trabalho, que era algo que antes talvez gerava uma motivação nela, uma vontade de viver, um desejo de enfrentar os problemas. Talvez agora nem a situação boa está fazendo mais sentido para ela. E é isso que acontece. Porque às vezes a gente condiciona o quadro depressivo a situações negativas. Condiciona a depressão apenas à morte de alguém, ou um insucesso financeiro, ou uma solidão, mas às vezes não. Às vezes a doença, ela afeta até as pessoas que estão atingindo seus objetivos. Mas porque talvez elas esqueceram de que não é sobre o que elas podem fazer, mas o que elas podem ser. E essa confusão do meio, da cobrança, da autocobrança e da cobrança externa vai gerando em nós até neuromodulações, alterações no nosso sistema nervoso central que podem desenvolver a patologia. E aí a gente fala assim, mas não faz sentido. Ela atingiu tudo que ela queria atingir. Ela tem uma família, tem uma empresa bem-sucedida, tem dinheiro e tá depressiva. É por isso que não tem lógica. É por isso que não fecha a conta. É por isso que não é matemática, não é exato. A cobrança que ela tem, a forma que ela enxerga as situações da vida, a forma como as situações da vida moldam quem ela é, vão gerando nela essa doença. E ela precisou entrar com medicação. Ela precisou tratar com psicologia para ela conseguir organizar e devolver sentido naquilo que talvez era a motivação dela e foi jogado de fora. Então esse é o cuidado. Mas também tem casos, como uma paciente minha, que é muito sério. A paciente, ela entrou no consultório, ela não deixou nem eu conversar com ela, ela já começou contando a história dela. Ela falou assim: doutor, eu fui abusada pelo meu pai a infância inteira. Meu tio me abusou. Eu tive que mudar de cidade. E nessa cidade nova, eu estava caminhando na rua, num terreno baldio, um homem me segurou e me abusou sexualmente. Eu tentei tirar minha vida 3 vezes. Uma com um corte, outra onde eu me joguei em frente a um veículo e outra onde eu tomei um excesso de medicação. E nenhuma eu consegui. Eu sou tão inútil e a minha vida é tão desgraçada que nem me matar eu consigo. Talvez aí você olha e fala assim: não, essa tem motivo para ter depressão, a outra não. Quem disse? Por que esse rótulo que eu e você damos? Porque essa visão e esse julgamento que eu e você damos para que a pessoa ela merece ou não merece ter depressão. Eu já atendi paciente, eu já atendi pessoas, ou já conversei com pessoas que têm uma condição de vida assim, que você fala assim, como essa pessoa está aguentando viver e ela não tem nenhuma patologia. Então, cuidado, porque eu e você nós queremos dar a justificativa para cada doença. E não precisa justificar. Nós precisamos caminhar com essas pessoas. Nós não precisamos julgar a partir de uma posição de juiz de que se ela merece ou não merece, se a depressão dela é digna de ter ou não. Nosso papel é, como sociedade, caminhar com essas pessoas. E não como alguém também que está para ensinar ou só entregar algo, mas como alguém que está para chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. E esse é o nosso erro. Nós queremos dar condições, nós queremos dar motivos para as coisas. Através da imagem de vida que eu crio, através daquilo que eu acho que é certo e errado, através daquilo que eu coloco como certo e errado. E aí a gente vai julgando essas pessoas. E aí a gente fala assim, tá tomando remédio, tudo é tomar remédio. Aí uma coisa que eu vejo diante desses quadros é as pessoas querendo ou se medicar em casa ou ser totalmente aversa à medicação. Eu sou muito cauteloso com medicação. Eu não gosto de passar remédio por passar. E aí também eu já escutei muitas pessoas falarem assim, toma esse remédio porque para minha vizinha foi bom ou para mim foi bom. E aí a gente vai tentando dar jeito em situações muito sérias que talvez a longo prazo a gente pode prejudicar muito mais. A medicação dentro da saúde mental ela é muito importante. Ela é necessária porque ela faz alterações que a doença gerou dentro do nosso sistema nervoso central. Ela tenta voltar à normalidade, à estabilização e também diminui consequências do quadro, como um possível suicídio e demais alterações. Mas nós temos que tomar cuidado porque cada medicação tem um motivo de prescrição. Cada medicação tem uma indicação necessária.
E talvez a medicação que foi boa para você, ou para tua vizinha, ou para o teu parente, não vai ser bom para essa pessoa. Então para de querer ser o salvador da pátria, querendo indicar uma responsabilidade para uma medicação e às vezes eu e você como sociedade não assumimos nossa responsabilidade, que é como eu já falei, de caminhar junto. Dentro do tratamento do possível quadro depressivo, nós temos vários pilares. Eu costumo dizer que o tratamento da saúde mental é como se fosse uma construção civil. Se uma coluna estiver instável, ela condena o prédio. E aí eu falei de medicação. Daí você fala assim, não, o doutor falou que é remédio então. Talvez não, talvez sim. Mas dentro dessa construção desse tratamento da saúde mental, nós precisamos entender que existem vários parâmetros, várias colunas necessárias para que esse prédio permaneça em pé sem condenação da estrutura desse prédio. Como talvez a medicação ou não, psicologia, atividade física. Eu sempre falo que atividade física não é estética nem lazer, é um remédio. E remédio a gente não toma porque a gente quer, a gente toma porque a gente precisa. Então, atividade física é um pilar fundamental. Relacionamentos interpessoais, extremamente necessário. Nós somos seres relacionais, cada um do seu jeito, um mais introspectivo, outro não, mas nós precisamos nos relacionar. Tanto que um sinal e sintoma do quadro é isolamento social. Espiritualidade saudável, já está comprovado. Por muito tempo, a ciência e a religião, elas andaram divididas. E aí não é culpa da ciência, para você que talvez é religioso. E talvez você que é da área da ciência fala que a culpa é da religião. A culpa não é pra gente achar, é para mostrar que os dois lados estavam errados. Por muito tempo, cada um puxou a corda para um lado, sem entender a necessidade dos dois. Hoje já existem provas de que a espiritualidade saudável, o momento de devoção, de meditação, libera neurotransmissores necessários e que geram a sensação de prazer. Já é comprovado que a religião, a espiritualidade saudável previne um suicídio, diminui o risco de suicídio. Então não tem como nós dividirmos nem a ciência e nem a religião. Nós temos que entender a integralidade do ser, que nós somos integrais e desses integrais nós temos vários aspectos e nós temos uma mania muito feia de querer compartimentar as situações da nossa vida para resolver elas por parcela, mas a nossa vida é integral e nós precisamos entender isso, porque senão eu e você estamos condicionados uma hora ou outra a entrar num quadro depressivo. Nós precisamos estar atentos também ao ambiente familiar. Eu sempre falo, dentro da saúde mental, dentro da psiquiatria, todas as doenças, elas geram uma repercussão no ambiente de família. A família muitas vezes adoece junto, sem perceber. E muitas vezes, na tentativa e na boa intenção de cuidar desse paciente, nós começamos a tratar ele como doença e não como ser humano. E é muito comum na depressão, as pessoas que estão ao seu redor preocupadas com essa pessoa, começar a dar uma atenção em excesso, começar a gerar uma sensação de incapacidade naquela pessoa, que ela não precisa fazer nada, que ela não dá conta de nada e ela não precisa fazer nada. Deixa que eu faço por você. Isso é muito ruim, porque nós começamos a tratar a pessoa e dando nome para ela através de uma doença e não de um ser humano. Isso aqui é para você que conhece alguém e caminha com alguém com esse quadro. Cuidado para você não pular etapas e rotular essa pessoa com o nome depressão, esquecendo que ela é um ser humano, que ela deve sim assumir responsabilidades, é claro, dentro do seu limite e da sua capacidade, que ela sim deve ter a liberdade de escolha, que sim, ela deve agir por si só e tomar decisões e realizar tarefas que antes ela realizava. Porque senão, nós vamos condicionar nela uma estrutura de permanência nesse estado. Nós vamos gerar nela, talvez, até por um desejo ou por uma comodidade, uma permanência nesse estado. Então cuidado, porque você às vezes, na tentativa também de abraçar o mundo daquela pessoa, de querer resolver tudo, de fazer por aquela pessoa, você também acaba adoecendo. Nós acabamos adoecendo. Nós não estamos aqui para resolver o problema de ninguém, nem eu, nem você. Nós estamos aqui para caminhar junto. Porque na caminhada nós damos liberdade para escolhas, nós damos autonomia para decisões e para ações. E isso é muito sério, porque nós invertemos esse papel. Nós começamos a colocar a pessoa como objeto através de um diagnóstico, e não como um ser humano, que acima do diagnóstico carrega uma identidade e pode expressar essa identidade até mesmo nos dias maus dela. Nós não podemos esquecer que no decorrer da nossa vida nós vamos e nós temos e nós necessitamos de dias maus. E aí é uma coisa que acontece. Já aconteceu de paciente chegar no meu consultório, logo após a morte de alguém, falar assim, doutor, estou com depressão. Será mesmo que essa pessoa está com depressão ou ela está vivendo um processo natural da vida, do luto? Que é um sintoma triste, que parece que a vida perdeu sentido porque perdeu alguém próximo. E esse é um cuidado que nós temos que ter. Porque às vezes as pessoas elas dão esse rótulo, essa direção para a vida com base na situação que ela está vivendo. E nós precisamos entender que existem no decorrer da nossa vida dias tristes,
dias maus, dias onde eu e você vamos ter sentimento de angústia, sentimento de tristeza, a perda do prazer. Isso é natural. O que é patológico? Patológico, ou seja, o que é doença é permanecer nesse estado por muito tempo, sem conseguir ou sem ter forças ou sem ter expectativas de saída desse lugar. Mas nós precisamos parar de querer trazer diagnóstico para tudo, sendo que é necessário, é importante e é válido eu e você passarmos por dia mal, porque isso nos forja, isso nos faz ter uma visão do todo. Eu costumo falar, eu sou do Paraná, eu costumo falar que no meu estado, nós temos as 4 estações do ano bem definidas. E eu só vou ter uma noção do todo do ano quando, através da mesma janela, eu conseguir enxergar todas as estações. Eu lembro quando eu era pequeno, eu olhava para a janela no inverno e eu via uma geada antes de ir para o colégio, a grama toda congelada. E eu lembro do verão, que eu olhava um sol quente, onde a vontade era entrar na piscina. E nós, muitas vezes, estamos vivendo no verão e querendo viver no verão e chegando no inverno sem blusa, porque nós estamos condicionando a nossa vida apenas aos momentos bons. Então cuidado, porque às vezes aquilo que você chama de doença é só um momento natural e necessário da vida. Isso é muito importante eu e você voltarmos a olhar e entender, porque é muito mais fácil a gente responsabilizar uma doença do que assumir as nossas responsabilidades. Esse bate-papo nosso aqui não é para trazer o que o CID fala, que é o Código de Doenças, ou o DSM-5, que é o Manual das Doenças da Saúde Mental. Aqui é para eu e você, para que a gente possa refletir sobre alguns aspectos da saúde mental relacionados aos sintomas negativos ou depressivos. Nós temos que tomar cuidado porque às vezes nós estamos condicionando a doença a uma situação da nossa vida e não entendendo o todo. Nós temos que tomar cuidado, talvez, em superdiagnósticos e supermedicação ou o preconceito contra a medicação. Não existe um certo e errado. Existe a necessidade do paciente. Nós temos que parar de rotular as situações como quem merece ter depressão e quem não merece ter depressão. Ou essa pessoa pode, essa não pode. Isso é frescura ou não é frescura? Não. Existem pessoas bem-sucedidas que atingiram tudo que elas queriam e elas vão ter sim um quadro depressivo. Mas também tem pessoas que passaram por trajetórias totalmente tristes, totalmente angustiadas. História de vidas que talvez se nós olharmos do nosso ponto de vista, nós vamos definir ela que ela vai ter depressão. E ela não vai ter. E tá tudo certo. Para de colocar a saúde mental e os sintomas numa caixinha onde você já sabe e acha que entendeu. Nós temos que entender que todo esse aspecto e toda essa doença, todo esse transtorno que está ao nosso redor, ela demanda de várias situações. Nós precisamos entender que o quadro depressivo e a depressão, ela não segue um padrão, ela não segue uma certeza, mas ela está exposta às condições de vida, ao ambiente, à questão social e à questão genética, e não precisa seguir uma regra, mas ela pode acontecer em mim e em você. Então cuidado para que você não entre nesse ambiente em julgamento, mas que você esteja sensível e disposto para caminhar, entendendo que uma pessoa não é definida por talvez um código ou um diagnóstico, mas ela, acima de tudo, é um ser humano que precisa de cuidado, atenção, mas também precisa de independência e decisão e responsabilidade. Se você gostou da nossa conversa, você pode curtir esse vídeo, compartilhar, seguir o nosso canal para ajudar, para que a gente possa ter mais conversas mais profundas, onde eu e você podemos entender cada vez mais sobre saúde mental, sociedade, família e Deus.